1º de abril. Narrativas da cadeia. Salim Miguel. Parte 3. E de tudo que se passa nas longas noites, uma coisa tens presente com precisão. Começa a provocar estragos. O Figueirão e as listas que aumentavam e diminuíam. Brincadeira meio sem graça, mas que contagiava todos vocês. Invenção do Mário Moraes ou do senador vitalício. Quanto tempo mais se passa até que ouças outra vez a voz do motorista, voz ensonada, perguntar ao que está a teu lado, sempre vigilante. Sabes a última? E a resposta em voz por igual ensonada. Que última? E o primeiro, ora que última, comenta-se que alguns dos comunas subversivos já foram despachados para o Rio. Lá sim vão saber o que é bom para tosse. Um breve silêncio. Logo ainda aquele outro dia na palestra, o oficial de fora explicou pra gente como o país estava numa bagunça de dar dó. Era preciso um jeito. Os militares foram obrigados a intervir para salvar as instituições. Te olham, esperam que digas algo. Prestas atenção, mas não interferes. Os dois engrenam numa nova discussão. O que se devia fazer e o que não se devia fazer com os detidos. Não chegam a um acordo. Seria intencional tudo aquilo para te apavorar? Ou outra vez te esqueceram? O jipe continua rolando. Sobe morro, desce morro, contorna ruas, atravessa praças, vara becos. Não sabes onde estás. As muitas voltas te confundem. Sentes uma dormência nos braços, pernas bambas, a cabeça estala, o coração lateja e de repente eis de novo a Praça 15. A Figueira, o jipe contorna a catedral, estaciona em frente ao prédio onde se encontra a Secretaria de Segurança. No outro lado, o Palácio do Governo. Ali trabalhaste nos últimos 3 anos. Ouves um irritado desça, desces. E entre os dois te encaminhas para o elevador. Chegas à antessala do secretário. Um dos guardas bate na porta. Um civil atende, balança a cabeça sem falar, como se já estivesse à espera. Faz leve sinal que teus companheiros compreendem. Fecha a porta. Mais tempo decorre. Outro civil se entremostra com surpresa e reconheces. Havia trabalhado contigo na Agência Nacional. Sempre perguntão, investigativo, intrometido. Não imaginavas que ele tinha qualquer vínculo com a polícia. Ingênuo, nem sabes o que pensavas diante da insistência dele. Agora também ele parece se surpreender. Ou não. Mal entreabre a porta, te olha, volta a fechá-la, fingindo não te ver ou não esperar te ver ali. Quem sabe não queria ser visto por ti. Quem sabe foi mandado de propósito. Outra vez só. Outra vez o silêncio que se fecha tilhando. Mas tempo decorre. Reaparece o primeiro civil. Diz aos guardas, vocês fiquem mais um pouco tomando conta dele. O secretário quer ouvi-lo pessoalmente, mas ainda está interrogando o outro. É uma trabalheira do diabo. Não se tem um minuto de descanso. Dia e noite. Paciência. Logo ele será chamado. O ele és tu. Bocejas, cochilas. Os guardas demonstram desagrado. Te olham com disfarçada hostilidade. Redobrado rancor. Te culpam pela noite indormida, pelas noites perdidas. Tu passas a representar todos os subversivos. Quanto tempo ainda terão que permanecer ali, continuar vigiando? Bruscamente a porta é aberta, sem te olhar, te ignorando como se não estivesses ali. A voz ordena, levem ele de volta para o quartel. O Dr. Jade Magalhães não poderá ouvir ele hoje. Oportunamente, outra data para o interrogatório será marcada. Comuniquem ao pessoal. Não tens mais nome, nem o detido és mais. Agora és ele. Entre os dois, voltas ao elevador. Toma um jipe, que é ligado, ronca, parte em direção ao quartel, ali perto. Poderiam mesmo ter vindo a pé. O amanhecer se anuncia, um lívido amanhecer. Terás permanecido 2, 3, 4 horas neste pesadelo? Não sabes, preferes não saber. Chegas ao quartel, és recambiado ao alojamento. Vais para teu canto, o quarto conforme ficou convencional chamá-lo entre os presos. Estranhas. Eles já começam a levantar, se mexem, correm, forma-se a fila diante do banheiro. Te olham como se houvesse ressurgido do túmulo. Os mais afoitos te abraçam. Também te olhas, te apalpas. Inteiro sim, por fora e por dentro. Medo, frio, angústia.
Agora tremes de bater queixo. Não queres resistir de que maneira a este pavor que te assalta? Pensas, vai ver, foi um pesadelo. Vou sair já dele. Acabei de acordar. Não. Escandindo as sílabas, em teu ouvido ainda ressoam a voz e as palavras ditas de forma pausada e sem entonação. Levem ele de volta para o quartel. O Dr. Jade Magalhães não vai poder ouvir ele hoje. O final se perde. É que chegou a hora de outra voz, também sem modulação, a juntar. Bom lugar para se mergulhar um corpo. Mário e o Figueiron. Olha que vais pro Figueiron. Aquele vai pro Figueiron. A expressão, com sua variante, tornara-se corriqueira, espécie de marca registrada de notívagos e boêmios, não só entre eles, embora inventada numa descontraída conversa de fim de noite, depois de muita bebida. Em pouco ultrapassara as dimensões da figueira, ressoara pelas imediações, espalhara-se pela cidade, era repetida, glosada. Alguém queria reclamar de um amigo ou xingar um desafeto e lá vinham. Olha que vais pro Figueiron. Aquele não escapa do Figueiron. Madrugada. Fechados bares e cafés, encharcados de álcool e discussão. Um pequeno grupo tinha destino certo, antes de cada qual se dirigir para sua casa. Última parada, vamos assinar o ponto, era a figueira da Praça 15. O grupo restrito não variava muito. Formaram uma confraria, clube de maledicentes que passava em revista a vida na terrinha, no estado, no país. Reclamava-se de um sócio quando ele, sem justificativa plausível, não aparecia. Mas aceitavam-se também os frequentadores instáveis. Existiam mesmo os alternativos e os esporádicos, que de raro em raro se juntavam à turma. A centenária figueira, partícipe de maior parte da história da cidade, que resistira até a fúria destruitória de um prefeito, a todos acolhia, abrigando-os da canícula ou do sereno, do vento ou da chuva. Figueiron. Quem teria imaginado a palavra e criado a brincadeira que já compunha o anedotário da cidade? Uma cidade de povo irreverente que antes dos outros, numa defesa prévia, adorava se criticar. Que tinha como praxe os apelidos, a sátira, usando do bom humor para enfrentar os problemas, a chatice da vida provinciana. Não havia certeza. Alguns afirmavam ser do Mário Moraes, talvez. Outros se inclinavam pela autoria do senador vitalício. Líder inconteste, unanimidade indiscutível naquele meio. Até a menos votados se atribuía a versão nativa de uma palavra da Revolução Cubana que, a partir de 1959, passara a circular em todo o mundo. No caso, predominava a preferência pela autoria do senador. Sim, movia-se a cabeça concordativamente. Bem podia ser ele. Tinha que ser dele. Só podia ser dele. Incansável em suas tiradas críticas, gozador gozando tudo e todos, gozando-se a si próprio. Relembrava-se sempre, entre tantas, a história do Cupim morreu. O governador do estado, de quem o senador era amigo e de quem não era. Sabedor que os móveis da repartição onde o senador trabalhava, bem ao norte do estado, já quase no Paraná, haviam desaparecido. Telegrafa indagando da veracidade do boato. Sucintamente ele responde: móveis Cupim comeu. E contava o caos com sua típica gargalhada. Quando questionado, senador, verdade que perdesse os móveis numa jogatina? Calava, olhava sério para um lado e outro, baixava a voz misterioso, ria, retrucava. Queres me incriminar, queres? Que é isso, meu amigo? Ou da onça? Fui absolvido em inquérito administrativo. Móveis Cupim comeu. Que culpa tenho, né? Comeu todos. Toda a repartição? Tudinho. Eram móveis gostosos, preferidos à cupinzada. Culpa de quem escolheu eles para aquela repartição. Agora, 1964, enquanto o terror invadia a cidade, invadia o estado, invadia o país, notícias de sempre mais prisões e revelações de tortura causando pânico. A última do senador procurava aliar um pouco a tensão. Convocado a depor no 5º Distrito Naval, coloca-se tranquilo diante da comissão de inquérito. Calmo responde ao lhe indagarem se era mesmo subversivo conforme a denúncia que acabou de chegar ou se tinha simpatia pelo regime comunista. Antes que tivesse tempo de responder, acrescentaram: a mais, a denúncia dizia que ele não era comunista de carteirinha, mas defendia posições do Partido Comunista. Tinha apreço pela União Soviética, por Cuba
e que teria acolhido em sua casa refugiados comunistas, dando-lhes posteriormente fuga. Impassível, sempre fumando, soltando baforadas que se espalhavam pelo salão de interrogatório, o senador estendeu as mãos, mostrou o trato das unhas sempre manicuradas. Toda semana vou à minha manicure particular. Apontou o terno bem talhado de casimira inglesa, feita em alfaiate exclusivo, para a camisa também feita sob medida, para os sapatos impecáveis, para a gravata importada, e num tom de profunda indignação, alteando a voz, retrucou: pelo amor de Deus, isso me ofende, a insinuação me afeta, me olhem com atenção para mim. Tenho cara de alguém que quer mudar de estilo de vida. Tenho de usar roupa padronizada. Tenho só meu terno. Examinem ele, sem o resto. Custa mais de 2 salários mínimos. Contra-atacaram. Temos aqui na denúncia que o senhor foi visto conversando à noite sob a figueira com diversos comunistas. Outra vez ele riu. Aprumou-se na cadeira. Olhou para a comissão com pena. Disciplinou a voz. Sim, pode ser. E não só à noite. E não só na figueira. Sou um homem civilizado, bem educado. O comandante do 5º Distrito Naval me conhece bem. Frequentamos as mesmas rodas sociais. Não temo bicho-papão. Não nego a palavra a quem quer que me procure. Só assim fico sabendo das coisas. Não é bom saber? Me digam. Mas tenho minha personalidade própria, minhas convicções e sei defendê-las. Só falta amanhã me denunciarem de integralista porque converso no bar do Lux Hotel com o Jade Magalhães. Quiseram saber do tal de Figueiron, das listas, políticos, personalidades, empresários relacionados nela para serem enforcados ou fuzilados numa eventual vitória da subversão, que Deus, na sua misericórdia, não permitiu, em boa hora atalhada pelas Forças Armadas em consonância com a quase totalidade da população mais consciente. Ele fez um muxoxo de escárnio, perguntou incrédulo: será que alguém inteligente de bom senso acreditou naquela brincadeira de bêbados? Não é possível. E a frequência dele na famosa livraria, as conversas com o desembargador José do Patrocínio Galotti, com o advogado Aldo Ávila da Luz, com o advogado Dalmo Bastos, com o desembargador Hercílio Medeiros, com o vereador Mimo, outros mais, todos apontados como esquerdistas ou esquerdizantes. Que podia ele dizer do filme O Preço da Ilusão, feito com recursos arrancados de inocentes úteis, praticamente esquematizado a partir de reuniões na tal livraria, no Miramar, no Poema Bar, no Café Java, no Restaurante Estrela? Senador movia a cabeça, ria. Será mesmo que vocês acreditam nisso? Já disse e repito, me olhem bem, vejam minhas relações, falem com o almirante Murilo Vasco Silva. Acabou dispensado, com evidente má vontade, disseram: pode ir embora. Antes recebeu uns conselhos: se cuide, vê com quem anda. Visse o momento difícil que o país atravessa. Focos de rebelião sendo desbaratados, as profundas transformações institucionais necessárias para colocar o Brasil no caminho do primeiro mundo, o tremendo esforço de recuperação, a inteligente luta dos empresários, das forças produtivas, a vigilância indormida das forças armadas, guardiães da nação e de seu destino histórico. O senador vitalício Alcides Ferreira, o nome, nem explicava a razão do apelido, já incorporado à persona dele, brincava. Vai ver porque aperto a mão de todos e falo com todos, mesmo fora do período de eleição. Gostava, bem mais tarde, cercado de seus fiéis eleitores, sempre em número crescente, de concluir esclarecendo sobre as horas passadas no interrogatório, a cada conversa se lembrando, ou inventando, de novos trechos. Ah, sim, agora me lembrei de um dos inquisidores. Escobar o nome, Capitão Escobar, cabelinho curto, pinta bem carioca, voz impostada, bancando espertinho pra cima de mim. Ficava dando voltas, repetindo de maneira diferente as mesmas coisas para me pegar em contradição. Devia achar que eu era um tanso. Quando voltei a falar no luxo da minha fatiota, até a marca da minha cueca quis saber. E eu disse de pronto: não tem marca, capitão. Onde se viu? É feita sob medida. Minha grife particular. Mário Moraes não teve igual sorte, afinal. Adorava repetir: sou ou não sou o conhecido e famoso Mário Comunista? Foi logo preso. No alojamento repetia, para quem desejasse, ou mesmo não desejasse, ouvir a história do Figueiron, explicando que, com ou sem Figueiron, estaria da mesma forma preso. Não tinha o charme, o prestígio do senador, não frequentava a roda do almirante, sempre de bom astral, ajudando a levantar o ânimo dos que se afundavam no cinza, na depressão mais negra, esclarecia. A gente não tinha mais o que conversar.
Ficávamos debicando uns dos outros, saturados até da jogatina. Um dia nos lembramos, se em Cuba existe o paredão, por que não podemos instituir em Florianópolis o Figueirão? Uma boa, né? Dar um susto nessa macacada de merda. E que melhor lugar do que a sombra da figueira, que já participou de tudinho na vida da cidade. É ou não é? E a tal lista existiu? A tal lista começou entre nós. Quem cometia uma gafe, quem faltava uma noitada, quem discutia sem ter razão. Tudo e nada era motivo para ir para a lista do Figueirão. Havia certas regras para delas sair. Eu mesmo entrei e saí nem sei quantas vezes. Em pouco tempo a coisa se ampliou. A lista circulava pela cidade, aumentava ou diminuía. Havia até uma taxa para ser mais rápido. Nomes entravam e saíam de acordo com o humor da noite. Um artigo lido, simpatia ou antipatia por este ou aquele personagem. Qualquer dos frequentadores podia sugerir um nome a ser incluído. No começo eu nem precisava passar pela triagem, pela votação, mas adiante sim. A diaba da lista ficou quilométrica. Era composta de políticos, jornalistas, administradores, bicheiros, engraxates que não cuidavam como deviam dos sapatos do senador. Visitantes, conhecidos e desconhecidos. Irreverente, desbocado, Mário Comunista, onde chegava, formava roda. Todos queriam ouvi-lo, saber quais nomes haviam saído da lista, quais novos entrado. E ele, sem papas na língua, dizia o que lhe vinha à cabeça. Olha, passou no café Ponto Chique o prefeito e não me pagou um cafezinho. Tá na lista pela 10ª vez. Para sair vai custar mais caro. A lista já contara com a presença do governador ao lado do engraxate, do comandante do 5º Distrito Naval, do líder sindical, do diretor da Faculdade de Direito, do garçom do Poema Bar, outro local de encontro. Praticamente toda a cidade já saíra e entrara na lista. Mário Comunista passou a ser o coordenador geral do Figueirão. Indicava os primeiros nomes a serem fuzilados ou enforcados. Chegava a qualquer hora do dia no Ponto Chique, tradicional local de fofoca, na livraria Anita Garibaldi, no Miramar. Pegava um amigo, ia com ele para um canto, intimava. Me paga um café, uma cervejinha, me compra a manchete que te tiro do Figueirão. Estás bem encrencado, não tanto quanto o secretário de segurança, mas estás. O que em tempos normais não passava de mais uma característica da irreverência florianopolitana, transformara-se num crime hediondo. Murmurava-se nas rodas oficiais. Se o Jango tivesse continuado no poder, fulano não estaria agora entre nós. Teria sido sacrificado à fúria dos sanguinários comunistas e seus sequazes. Temos que nos prevenir. Eles estão calados, muitos refugiados, mas ainda não derrotados por inteiro. Precisamos ficar vigilantes pelo bem da pátria. Mário Comunista era funcionário estadual, lotado no Teatro Álvaro de Carvalho. Convivia com artistas da terra, com companhias que vinham de fora. Logo se tornava íntimo de todos. Frequentava os ambientes como se fossem seus. A cidade inteira o conhecia, sentindo um igual. Sempre o mesmo conversador infatigável, sempre com impagáveis casos ou causas. Aceitava com tranquilidade o comunista, sendo ou não membro efetivo do partido. Desenvolvia com coerência suas ideias, reclamava da situação do país, era relativamente informado, exaltava o desenvolvimento da União Soviética. Saída de uma guerra onde milhões haviam morrido, já disputava a hegemonia mundial com os Estados Unidos. Falava de Cuba, merdinha de terra, menor que Santa Catarina, a enfrentar de cabeça erguida o gigantesco vizinho do norte. Mas de repente também ria e dizia, tudo bem, lá para as negas deles. Eu não posso viver longe dessa nossa bagunça gostosa. Jamais teria condições de viver num regime duro e chato como o da Rússia. E aí entrava em acirrada discussão com outro Mário. Esse sim, da liderança do Partido Comunista. E enquanto o Mário Comunista vinha das camadas humildes da população, o outro comunista autêntico, encharcado de teoria e prática, discutindo e aplicando o comunismo e o marxismo 24 horas por dia, a ensinar sobre a validade da luta de classes e a necessidade da união de forças, as teorias de Marx e Engels, a prática de Lenin. Era filho de família tradicional e abastada. O pai, desembargador. Ambos excelentes pessoas. Ambos amigos solidários de seus amigos. Ambos presos logo nos primeiros dias de golpe. O Mário, filho do desembargador, foi parar na penitenciária estadual, teoricamente lugar para onde iam os detidos mais perigosos. O Mário Comunista foi encaminhado para o quartel da Polícia Militar, tendo como acusação principal a lista, ou listas do Figueirão. Denunciado como elemento perigosíssimo, mesmo depois de preso, havia os que telefonavam ou iam diretamente ao 5º Distrito Naval, se lamuriar indignados. Eu era o primeiro na lista.
faziam-se de importantes. Eu ia ser fuzilado por minhas posições firmes. Os comunas sabiam da minha luta indormida. Batiam no peito. Eu tinha posições firmes, sim, contra a desagregação da família de Deus, da Sagrada Pátria. Eu cheguei, em determinada ocasião, a ver meu nome encabeçando a lista. Outro revoltado reclamava: o Mário comunista e tantos iguais a ele vão continuar ali no quartel ou na penitenciária. Só isso? Vocês têm que tomar providências mais drásticas. Não é possível que a gente tenha se arriscado conspirando e nada além de detenção aconteça com esses famigerados elementos. Se tivessem ganho, eu não estaria aqui para contar a história. Mário comunista passeava pelo alojamento como se estivesse no Teatro Álvaro de Carvalho, ou sob a figueira, no Ponto Chique ou no Poema Bar. Tu já o conhecias? Vocês se davam bem? Não eras frequentador de carteirinha da figueira? Nem um omisso. Havia períodos em que marcavas ponto quase toda noite, em outros sumias sem dar explicação. Além disso, Mário comunista tinha participado do filme O Preço da Ilusão, que foi a própria, conforme gostavas de repetir, mais uma das múltiplas aventuras do grupo de jovens que na década de 1950 procurara sacudir a pasmaceira da pacata e bela capital catarinense. Mário comunista fora figurante e ajudara na equipe técnica. O Teatro Álvaro de Carvalho, transformado em estúdio, Mário circulava entre atores e técnicos, como se durante toda a vida outra coisa não tivesse feito. Foi na prisão que o relacionamento entre vocês se estreitou. Figura fascinante, dominava o alojamento, entretinha com sua verve os encaramujados num canto, os suspirosos choramingando e os que buscavam maneiras de aliviar a tensão permanente que pairava sobre vocês. Nada encontras em tuas anotações que indiquem qual dos dois foi preso primeiro. Sabes que foram, sem dúvida, dos primeiros, logo na semana do golpe. Agora ali está o Mário comunista falando, animando os depressivos, te procurando, indo de quarto em quarto, conversador infatigável, contando histórias, inventando casos, maliciando. Sabia da vida de todo mundo, passagens públicas e íntimas, conhecedor inesgotável de anedotas, quer de salão ou picantes. Sabia contá-las como poucos, adorava um joguinho qualquer, tipo de jogo. Falava de futebol com conhecimento de causa. Era mais um dos milhares de técnicos, que Pelé, Garrincha é muito melhor. Só não sabe se promover. Se chegava alguém elogiando Garrincha, ele mudava, com aquelas pernas tortas. Os cartolas fizeram ele. Tinha seu clube do coração, mas para tucanar um adversário do mesmo clube dizia, são os pernas de pau. Embora se dissesse um dia vascaíno, não deixou de te gozar ao te ver torcer pelo Vasco. Onde já se viu? Clube dos Portugas. Que é que tens a ver com eles? Me diz? Mas do que gostava mesmo para valer era de uma roleta. Um carteado. Porque não instalam aqui uma roleta? Juro que pagava para não sair mais do alojamento. Indignou-se quando soube que mal e mal mexiam nas peças de um xadrezinho. Bufou. Coisa de viado. Mariquice. Te apontou um dedo, joguinho mais besta, riu. Porra, será que a única coisa que sabes fazer na vida é ler? Não te cansas não? Me diz. Vou te ensinar uns truquinhos. Aprende aqui com o professor de rua, que a vida não está nos livros. Melhor, a vida não é um livro. Ela pulula. Se encontra nos bares michurucas, nos puteiros na sarjeta. Lateja, morde merda, vem caralho, vamos te ensino. Misteriosamente desencavava um baralho, um dominó, formava uma roda, passava horas, te dizia, fica por enquanto piruando, que vou te ensinar, é bom, é gostoso, como uma boa trepada, tem vezes até melhor foder o adversário. Foi com Mário comunista que aprendeste a jogar dominó, 21, pôquer, biriba, em pouco participavas de rodadas, te animavas, ele ria, dizia, jeito não levas, mas que fazer, quem não tem cão caça. Me diz, não é mais emocionante do que aquele jogo de intelectual metido a besta? O tal de xadrez? É ou não? Reclamava a leite de pato. Cadê a graça? A emoção está em casar uns trocadinhos. Quem arrisca? Pouca coisa. Se é para dar mais vida, uma rodadinha. Foi numa manhã chuvosa que Mário comunista te fez a revelação. Todos andavam indóceis pelo alojamento. A chuva mexia com os nervos. Os presos se chegavam à janela, vendo os fios escorrer. O céu baço, ruas vazias, portas e janelas das casas ao lado trancadas. Um daqueles dias em que ninguém consegue se animar, quanto mais transmitir ânimo aos outros. A chuva não amainava, parecia inundar corpo e alma.
Cansados da janela, estiravam-se, molengando no que tu havias denominado de a vida horizontal. Livros largados, caderno de anotação largado, pensamento vadio, em nada te fixas. A vida te parece negra, vazia, sombria, sem futuro. De inopino, Mário chega e te diz: me explica uma coisa, pensei que vocês fossem continuar fazendo filmes, por que pararam? E tu, chamada à realidade, sem a ela ainda te integrares. Filmes? E ele: sim, filmes, por quê, hein? Me diz, ganhou dinheirinho legal naquele. No começo não prestas atenção. Ele insiste, talvez nem tivesses escutando direito. Mário comunista não desiste, não se dá por derrotado. Tal palavra para ele não existe. Prosseguiu. Foi um tempo bom, não foi? Divertido, hein? Me diz, desanda a citar incidentes. Te lembra cenas, filmagens tumultuadas. Os poucos segundos no poema bar vararam toda a noite. No fim, o porre coletivo dos atores, da equipe técnica, dos curiosos, as filmagens na Lagoa da Conceição, com a moçada aproveitando para curtir a praia, uns e outros tentando se esconder atrás das dunas com as moças, o boi de uma mão se repetindo e repetindo, o guri não saindo direito da barriga da Bernúncia. Então, a sequência do carro do Menezes, apelidado Marta Rocha, parado em movimento nos fundos do Teatro Álvaro de Carvalho, o casal no banco da frente discutindo exaltado, o diretor exigindo mais chuva, mais vento. Melhorem a porra desse vento. Movimentem a merda desse carro que não se mexe. Onde já se viu uns marmanjos rindo e jogando água, outros tentando fazer vento com ventiladores e a balançar o carro para deixar a impressão de que ele se dirigia à ponte Hercílio Luz para o trágico acidente que fundia as duas histórias de que se compunha o filme. Quando percebeu que começavas a te interessar, entrou para valer no assunto que buscava te passar. E nunca mais, por maior que fosse tua insistência, voltou ao tema. Começa falando na bagunça que era o pessoal amontoado nos fundos do teatro, a alimentação precária, o equipamento caindo aos pedaços, a ciumeira do diretor a partir do momento em que passou a se interessar pela atriz principal. Mário ria. Um dia vimos os dois grudados no camarim. Te lembras que cortou uma cena de beijo só para não ver outro beijando ela? Parava, te olhava, o riso se amplia. Pelo menos, se o filme não deu certo, teve um final feliz. O diretor casando com a mocinha, nada parecido com aquele dramalhão que vocês bolaram, o carro despencando da ponte e o casalzinho morrendo sem tempo de dar uma única trepadinha. Já interessado, perguntas: Mário, me diz uma coisa, me explica, de que maneira foste ganhar os trocados no filme? E ele: segredo entre nós, trocados não, grana regular para aqueles tempos bicudos. Jura que não vais contar para ninguém? Jura? Em ti eu confio. Estamos no mesmo barco, não é? Mas o produtor é um unha de fome. Ele também fazia uma fezinha e vai querer ainda agora que eu devolva a parte dele com juros. E tu, deixa de fazer suspense. Te explica, vamos? E ele: ora, fazendo jogo do bicho. E tu? Jogo do bicho? Como? E ele: sim, vais me dizer que também não sabes o que é jogo do bicho, seu intelectual metido a besta. E tu? Sei. Até eu arrisquei uns trocados. Mas onde estava o tal do lucro, se tu, o que fazias era recolher o dinheiro e levar para uma banca de jogo do bicho? Francamente não entendo. Mário se vira, te chama para um canto, sussurra. Aí é que está. Presta atenção, vais compreender a jogada. Era arriscado, mas risco é o mais gostoso. Quase tão gostoso quanto botar no bolso tutu. Ensino para ti. Bonzinho, eu dizia, deixem comigo. Não se preocupem, eu faço o jogo. Em troca de uma porcentagem modesta se ganharem. Logo que sair o resultado, vou lá pegar a dinheirama para vocês e faremos uma baita farra. Só que nunca joguei um vintém, sou besta? Ficava com o proclamado vil metal. Perguntas, me diz, se um dia tivesse dado um dos números, uma centena, um milhar na cabeça, hein? Mário abre um sorriso, pisca um olho. Sorriso se transforma num gargalhar que chama a atenção de todos no alojamento. Enxuga os olhos, onde lágrimas repontam, ofega, se cala uns instantes e baixinho te responde. Nunca deu nenhuma mísera dezena. Eu torcia para dar, respondeste. Não te entendo, te metias numa enrascada. E Mário adora enrascadas. Ver de que maneira escapam, só assim a vida tem sabor. Se desse, eu já tinha explicação engatilhada na ponta da língua. Botava um ar compungido, fingia pena, me desculpava, lamentando o azar desgraçado.
Atirava a culpa para cima de um que não tivesse jogado naquele dia. Apontava dizendo, a culpa é dele. Cobrem dele. Eu estava saindo para fazer o joguinho quando o sacana me impediu, reclamando de um trabalho que já devia ter sido feito. Resolver um problema urgente da produção. Sempre existia um problema urgente para ser resolvido naquela bagunça. Ou outra desculpa qualquer. Saída que não me faltava. De quantas me safei, te conto. Queres? Só da besteira, do Figueiron. Não sei quando escapar. Agora que vou, não tenho dúvida. Aurélio, o neto. Estás entretido na leitura. A sonoridade dos versos que não cansas de ler, reler, te atinge com o impacto de sempre. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs vulcanizadas. É e não é a mesma emoção da primeira leitura. Há tanto tempo, o mesmo profundo envolvimento em algo novo e belo. Queres recuperar um instante em que, quase criança, em Biguaçu, na livraria do cego J.M., eles te chegaram de um esmulambado livro, envoltos em magia e fascínio. Te lembras? Siderado paraste a leitura. Mal ouves a ansiosa voz do J.M. Continua, quero captar, quero aprender. Ele também poeta com sensibilidade, mas sem o domínio da palavra. Agora também paras, te detens num verso, revolvendo, saboreando, numa frase melódica, procurando alcançar seu mais íntimo sentimento, a proposta final de Cruz de Souza, que ainda te foge. Livro aberto nas mãos, pensas que a cada leitura, e elas são tão frequentes, tens novas revelações. Mas aprendes a intenção do poeta, a sensação de algo inefável que os versos te transmitem. A cada volta, há novo detalhe que se desvela, fulgurar que te aterra. Como alcançar a capacidade que ele tinha? Como? Lento, o sol da manhã escorre pela janela do alojamento. Vem te beliscar, afugentando o friozinho desta manhã de abril. Um vulto se sobrepõe à luz. Há quanto tempo estaria ali? Só quanto, insistente, te chama. Ergues a cabeça, ainda abalado, como quem sai sem querer sair de um sonho bom para uma realidade amarga. Não, diante de ti não está J.M. O livro que tens em mão é outro, que não aquele esmulambado. Indagativo, olhas para o intruso. Volta a perguntar o que lês. Mostras. Poemas de Cruz de Souza. Ele te toma o livro, folheia páginas, silencioso te mira, aproveita e baixinho, como quem revela um segredo há muito escondido. E não é mesmo um segredo? Te questionas. Diz num tom estranho, patético, misto de orgulho e pesar. Tenho dele as qualidades e a sensibilidade poéticas, não o jeito para escrever. E tu, dele quem? E ele, Luiz Delfino. E tu, Luiz Delfino? E ele, sim. E tu, por quê? E ele, meu avô. E tu, avô? E ele, sim. E tu, avô como? E ele, avô. Sou filho de uma filha natural do poeta. A revelação é um impacto. Agora sim, estás interessado. Largas o livro, vocês se olham. Cúmplices, alguma coisa os aproxima. Curioso, queres saber mais. Chegam outros presos, a conversa interrompida. Ele, Aurélio, esse o nome, te faz um sinal. Compreendes? Mais tarde vais procurá-lo. No pátio caminham juntos. Aurélio passa a ser uma referência obrigatória. Se destaca no meio daquela humanidade dispar, que, em dado momento, é forçado ao convívio. Aos poucos, Aurélio vai te contando retalhos de uma vida que até ali se escoava sem relevos, sem saliências, sem qualquer reentrância. Anulada entre as quase 60 que vocês são no auge das prisões. A ressonância que ele passa a ter aumenta com o decorrer dos dias. Anotas a primeira observação que já devia estar em teu caderno, que já devias saber e não sabes. Só agora te importa. Aurélio Alves, 48 anos, solteiro, inspetor de trânsito aposentado. Mãe morta há muito. Pai operário morto de repente, aos 84 anos de idade. Única herança deixada foram 3 irmãs idosas e doentes que nada podem ou sabem fazer, e das quais Aurélio se torna arrimo. Mas as surpresas com Aurélio não param por aí. Logo vens a saber. Se não é poeta, é músico da tradicional banda Amor à Arte. Há um momento em que te questionas. Poderá Aurélio ser mesmo neto de Luiz Delfino? Pouco sabes da vida do poeta. Pouco se sabe da vida dele.
Imaginas quantos anos deveria ter a mãe de Aurélio quando ele nasceu? Te disse que está com 48 anos. Bem, não, mal. Teus cálculos não conferem. Pedes que de casa te mandem livros onde se encontre algo a respeito do poeta. Homem se diz, quase sem biografia. Conferes as datas. Nascimento em 1834. Em 1840 matriculado no Colégio dos Jesuítas. 1850 embarca para a corte em companhia do pai. 1852 ingressa na Academia Imperial de Medicina, formando-se em 1857. E daí perguntas. Queres checar se Aurélio tem mesmo informações? Ele não titubeia, esclarece. Depois de breve visita à ilha de Nossa Senhora do Desterro em 1858, retorna em definitivo ao Rio de Janeiro, nunca mais tendo voltado à cidade natal. Em 1859, casa com Maria Carolina Puga Garcia, de família classe média carioca, e pronto. Não, as datas não conferem. Começas a observar mais Aurélio, a puxar por ele. Será um mitômano? Será? A dúvida persiste. O homem se parece ou não com Delfino? Às vezes achas que sim, em outras não. Ele sabe muitas coisas a respeito do poeta, declama poemas inteiros, relata fatos quase desconhecidos, refere datas, miúdos episódios que não tens como confirmar. Conjecturas. Talvez ele mesmo se iluda. Talvez seja bisneto. Aí sim, uma filha que Luiz Delfino tenha deixado na barriga da mãe naquela rápida visita de 1858. Outra filha dessa filha natural sendo a mãe de Aurélio. Ou então, quem sabe, filha de uma empregada que teria ido bem mais tarde para o Rio, servir na casa do jovem médico. Já não tão jovem. E que voltara grávida para a ilha já em fins do século. Tais casos eram comuns. Mais dúvidas. Delfino era casado. Teria ainda assim. Procuras te lembrar do pouco que leste em livros, em velhos jornais e revistas. Pedes que tua mulher te ajude procurando na biblioteca da tua casa. Boatos circulavam, sem confirmação absoluta. Delfino se tornara famoso por seus poemas eróticos, que eram lidos à socapa. Mas onde se encontrariam tais poemas? Murmurava-se que tivera uma paixão feroz, alucinada. Ele já sessentão por uma afilhada de menos de 20 anos. Sem se apresentar provas, interrogado, Aurélio não ia além do ouvir dizer. Era pouco. E a estranha parada do poeta, louvado quando se iniciava nas letras, dizia que parara a fim de não prejudicar a carreira do jovem médico bem-sucedido. A sociedade preconceituosa recusaria um facultativo que poetasse. Como se o fato não bastasse, um poeta sensual, erótico, transpirando sexo. Que família se entregaria às mãos dele? Puxado agora pelas palavras do Aurélio e pelas esparsas leituras de tempos atrás, te afundas no passado. Queres recuperar o pouco que conhecias, mas isto não te leva a lugar nenhum. Bem pouco acrescenta, Aurélio, ao que já sabias. Não tens como prosseguir. Aurélio não tem como te ajudar. Vagos os esclarecimentos que te oferece. De qualquer forma, a preocupação com o caso Aurélio é um lenitivo. Espécie de válvula de escape para a tensão. Acelera a lentidão de dias que se arrastam, escorrendo gota a gota. Outros fatos se interpõem na rotina da prisão. Mas teu interesse por Aurélio, o neto, não decai. Só entra numa calmaria. No intervalo de uma conversa, ele se aproxima. Cita outro verso do poeta. Quer saber se conheces? Relembra passagens miudinhas da misteriosa vida do médico poeta, homem estranho. Repete-se nos livros que não possuía biografia. Só que é assim, aos fragmentos, juntando peça a peça, que vai se construindo a biografia de um ser humano. Mas existe também o Aurélio músico. Para ajudar a eludir o tempo que estancou e passar a conhecer um pouco melhor o neto, sugeres que ele dê aulas de iniciação musical. Tímido reluta, depois se anima, se dispõe. Juntam-se umas 10 pessoas. Na primeira aula ele diz, sei bem pouco, retrucas. Nós não sabemos nada. Não vai além de meia dúzia de aulas. Cancela-as indignado. Mário Moraes, irreverente como sempre, presente uma das explicações sobre o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ergue a mão, interrompe. Não, não. Aurélio olha. O que sei de música é que Mi aponta para o próprio peito. Em cima de Si, indica Aurélio. Sem Dó, cria uma inédita e aberrante escala musical. Tu me entendes, né? Aurélio titubeia. Ferido. Uma gargalhada explode, extravasa o alojamento, aula interrompida para não mais ser retomada. Qual o motivo ou quais os motivos da prisão de Aurélio? Quieto, pouco se manifestando, sempre em seu quarto, não adiantava interrogá-lo. Como no caso de tantos outros, pouco se sabia. Temor de alguém infiltrado entre os presos?
Podia ser. Temperamento? Talvez. Teria ele participado de reivindicações sindicais? Pertenceria a um grupo dos 11 de Brizola, que se dizia ser um movimento paramilitar? Teria sido visto em passeatas? Cometer alguma indiscrição? Falar demais numa roda de conhecidos? Ou apenas outro caso de denúncia gratuita? Ninguém escapa de um desafeto. Parecia não ter desafetos. Quem no mundo, querendo ou não, deixa de tê-los? Com seu jeitão tranquilo, tinha observações pertinentes, respostas agudas, colocações claras sobre problemas sociais. Provocado ou desafiado, sabia safar-se sem se comprometer. Ao voltar ao alojamento, depois que foi depor no 14º BC, todos o rodearam. Saber como se saíra. Riu, disse com ar maroto. O inquiridor queria me apanhar desprevenido, só que quando ele estava indo eu já voltava. No meio de uma pergunta boba me disse: compreenda, temos que ficar atentos. De repente alguém que parece ser de nada, um tanso, vamos ver, é um elemento perigoso que quer nos enrolar. Deixei ele falar mais um bocado. Antes que terminasse, pedi licença. Respondi na bucha. Compreendo perfeitamente sua colocação. O senhor tem inteira razão. Veja, em muitos casos aqui chegam pessoas que se recusam a colaborar. São feras travestidas de cordeirinho. Não no meu. Veja aqui, acredite. Assim como sou manso, eu podia ser um tigre. E ria da própria resposta, piscava um olho. Esteve preso exatos 30 dias. Depois de vasculhar a vida dele e nada encontrarem de concreto, autorizaram a soltura. Ao saber que ia ser solto, recebera aviso antecipadamente de um guarda conhecido de seu tempo na ativa. E te comunicar, tu perguntaste, Aurélio, porque não cobraste do guarda os 30 dias que te roubaram, como ficam eles na tua vida? Riu seu riso manso, te olhou entre irônico e tímido, disse com segurança: eu, hein? Sou besta a dar uma resposta dessas? E acabar ficando aqui outros 30, 60, sei lá. Na véspera da saída dele, vocês tiveram outra conversa demorada, entremeada de silêncios, como se fossem se separar para sempre. Um fio se rompendo. Mais uma vez procuravas puxar por ele, provocá-lo, que vasculhasse lá no íntimo o que mais lembraria de Luiz Delfino. Não teria em casa, guardados do poeta, poemas daquele homem tão prolífico. Autor, dizia-se, de milhares de poemas. Num certo dia produziu centenas de sonetos. Quem sabe Aurélio teria uma carta? Nada. O pouco que sabia te contara. Insistia. Luiz Delfino é meu avô. Ou seria bisavô? Ele ia ficar com esta dúvida que lhe havias inculcado. Gostava de dizer poemas de Luiz Delfino. Versos eróticos. Repetiu Helena. Um cheiro tens na carne ardente, que não há nos jardins nem nas florestas. Ou, entre os aromas sutis dos seus vestidos, achar na cova dos teus pés a cova. Te chamava atenção para a simbologia daquele a cova, que para Aurélio não havia qualquer dúvida, representava o sexo feminino. Sabia de cor o soneto Obinatus Sum, repetia com emoção o primeiro quarteto. Na Rua Augusta, em Santa Catarina, a cama em cima de uns pranchões de pinho. Aí nasci, foi o humilde ninho de uma criatura mórbida e franzina. Fazia uma pausa, explicava. A Rua Augusta é a atual João Pinto. Prosseguia. Nos fundos de uma loja pequenina, o lençol branco a arder na luz do linho. Da minha mãe divina, tive o primeiro e tépido carinho. Te olhava, dizia, bem podia ser eu a criatura mórbida e franzina. Indicava o próprio corpo mirrado, a voz mansa não ultrapassava, ou pouco ultrapassava, a dimensão do teu quarto. Às vezes, outro preso, mordido pela curiosidade, se achegava. Que vocês conversam tanto? Ficava ouvindo os dois terceiros. Meu pai foi sempre a honra em força humana. Tinha a virtude máscula e romana. Não era austero, só era feroz. Trabalhava incessante, noite e dia, como um leão seu antro defendia, e era uma pomba para todos nós. Amanhã ele sai, e tu anseias por saber algo mais, tirar a limpo aquela história envolta em mistérios. Quase nada continuas conhecendo da trajetória do primeiro poeta catarinense de projeção nacional, mesmo antes de Cruz de Souza. Continua.